Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos reestreando o meu podcast da beleza. Quem já esteve comigo no ano passado sabe que eu fazia esse encontro sempre nas terças-feiras às 14h30 e esse ano que eu consegui retomar, graças a Deus. Eu vou fazer um novo horário, né? Que é o horário das 15 horas, porque eu tinha dado lá atrás início ao nosso encontro de terça às 3, né? Sempre nas terças às 3. Então eu quero continuar com esse encontro. Confesso a vocês que estou um pouco nervosa, como se fosse a primeira vez que eu estivesse me apresentando aqui para vocês, mas isso faz parte, né? Vou estar encaminhando esse vídeo para outras pessoas. Deixa eu só colocar aqui. Reestreia. Não, vou colocar primeiro episódio. Primeiro episódio do podcast da beleza. Episódio do podcast da beleza. Aqui. E daí vou deixar aqui, vou deixar fixo esse comentário. Deixa eu fixar aqui. Esperar o pessoal entrar. Vou começar a mandar os convites, né? Porque realmente foi bem conturbado para mim conseguir realmente fazer essa reestreia, né, desses episódios. Enquanto o pessoal não entra, eu vou explicando como é que vai funcionar para quem vai assistir depois, né? Normalmente o podcast ele é apresentado pelo YouTube. Normalmente é assim. Só que assim, hoje existem outros formatos de podcast, quando você pode fazer a gravação e depois você enviar ali para a plataforma stream que você quer, né? Que você escolheu. E eu escolhi o Spotify, então o meu podcast ele vai depois pro Spotify. Só que essa gravação, que é esse momento aqui, eu quero compartilhar com as pessoas que me seguem, com as pessoas que me acompanham. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre apresentar pelo Instagram, gravar ele pelo Instagram, para daí colocar na plataforma stream que eu quero, que no caso é o Spotify. Vou estar enviando aqui para o pessoal, envia também. Você que está chegando agora, muito boa tarde. Vamos aí compartilhar essa live, compartilhar essa gravação. Lembrando que isso aqui é uma gravação, né? Estamos aqui realizando a gravação do podcast para ir para o Spotify. Então, como eu já falei, vou repetir, eu quero aqui sempre compartilhar essa gravação com vocês. Então, é bem interessante, bem legal que vocês participem. Vocês podem estar mandando perguntas, vocês podem colocar aqui a dúvida de vocês, podem interagir. Inclusive, hoje eu vou fazer, no final, eu vou estar fazendo o sorteio de um presente, que eu já vou mostrar para vocês aqui o que é o presente que eu vou sortear para vocês. Tenho certeza que vocês vão amar. E olha só, gente, eu tenho pessoas de vários lugares que me seguem. Então, por exemplo, se alguém, sei lá de, não sei, vamos citar uma cidade aí, Mato Grosso, lá do Ceará, alguém de um desses lugares aí for sorteado, pode ficar tranquilo que eu vou enviar, tá bom? Eu vou enviar o presente, então fica tranquilo. Se você ganhar, você vai receber o presente aí na sua casa, independente de onde você esteja, tá bom? Vamos compartilhar, pessoal, aí esse vídeo para que as pessoas estejam aqui comigo, me prestigiando, me apoiando, porque eu confesso para vocês que eu estou sim um pouco nervosa por estar retornando hoje, por estar voltando. Boa tarde Mariana Mazotti. A Mariana sempre foi assim a minha telespectadora número 0, não é nem número 1, é número 0, que sempre esteve presente, que por acaso é minha filha maravilhosa,
que me apoia, aliás, a minha família, uma bênção, me apoia demais. Vou explicar novamente aqui o porquê que está sendo transmitido pelo Instagram. Bem, existem muitos formatos hoje de podcast. Normalmente, quando você vê podcast, você entende que podcast é oferecido, é transmitido por YouTube. Sim, esse podcast aqui, ele também vai ser transmitido pelo YouTube depois. Só que a gravação desse podcast eu quero transmitir pelo Instagram, porque eu quero que vocês participem. É onde eu tenho mais interação, é onde eu tenho mais contato com o meu público. E depois eu consigo deixar salva essa live para que vocês possam estar assistindo e acompanhando os episódios subsequentes. E lembrando que esses podcasts, todos eles, a partir de hoje, todos eles vão para a plataforma do Spotify, tá bom? Então, quem gosta apenas de ouvir, não quer assistir, gosta só de ouvir, ou se quiser assistir lá também vai ter o vídeo, tá? Então, ele vai estar aqui no Instagram, vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, tá bom? Bom, vamos começar a conversar. Eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, lembrando que esse vídeo vai ficar salvo, então as pessoas que não conseguirem assistir aqui, que assistirem depois. Eu sei que isso é uma construção, então nem sempre todo mundo vai conseguir começar a assistir até o final. Então eu vou me apresentar e vou explicar para vocês o porquê que eu decidi voltar. E para quem não sabe, lá no YouTube eu tenho todos os episódios dos podcasts que eu já apresentei, que se não me falha a memória, são quase 30 episódios. Se não me falha a memória, são vários, tá, gente? Então, assim, eu não sou novata nessa área, nesse quesito de apresentar um podcast nesse nicho, que é no nicho da beleza. O que acontece? Eu trabalho com estética há 20 anos e eu sempre quis conversar com o meu público de uma maneira diferente. Quando surgiram os podcasts na época da pandemia, por exemplo, e eu entrei assim nessa onda, nessa vibe do podcast, porque eu percebi assim que foi quando eu consegui ter mais proximidade com o público, mais proximidade com as pessoas que me seguem, que me acompanham, que compartilham comigo esse assunto, né, que é o assunto da beleza. Antes de dar continuidade, pessoal, fala para mim aí se tá bom o som, se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão vendo bem, como tá a imagem, se vocês estão conseguindo entender. Já aproveita para me contar da onde que você está me vendo. Bem, então assim, eu trabalho na área da estética há 20 anos. Eu sou formada em estética e sou graduanda em biomedicina. E agora eu estou muito engajada no assunto estética regenerativa, porque hoje é um assunto que está muito em alta. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi trazer esse programa novamente, o podcast novamente, para que as pessoas consigam discutir os assuntos novos, porque do ano passado para cá a gente teve muita novidade. Tem muita coisa nova hoje no mercado. Então, meu Deus, a gente tem assunto para muito tempo. A outra coisa, com relação a convidados, né? Tiveram muitas perguntas que me fizeram. Você vai apresentar sempre sozinha? Você vai ter convidados? Não, eu terei convidados também. Só que vai ser esporádico. Por quê? Eu não vou apenas depender de convidados para poder estar apresentando o programa para vocês, de forma alguma. Isso daqui é uma troca de comunicação. Então, independente de ter convidados ou não, toda semana, se o Senhor me permitir, eu estarei aqui, conversando com vocês, esclarecendo dúvidas, trazendo novidades, mostrando para vocês o que tem o que é tendência hoje, tudo que aparecer de novo, eu vou trazer para vocês aqui. E claro, durante a semana sempre vou estar colocando lá para vocês a oportunidade de vocês falarem para mim o que vocês querem que discuta, sobre o que vocês querem que fale, se tem alguma polêmica que está em alta, se tem algum procedimento que você gostaria de saber. Eu tenho bastante profissional da área da beleza que me segue. Então, assim, a minha ideia aqui, antes de tudo, não é uma live que bombe, não é nada disso. Isso daqui é a gravação do podcast.
que vai ficar disponível lá na plataforma para vocês. Então, se entrar 2 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, 20, 30, 50, 1000, 2000, para mim é diferente. Quanto mais pessoas entrar, mais feliz eu vou ficar, com certeza. Mas a ideia não é simplesmente transmitir isso para vocês ao vivo, com uma contagem de pessoas que estejam aqui presentes, tá? Claro, eu quero que vocês estejam presentes, mas sim, o meu foco principal é o quê? Trazer as informações para vocês, porque isso vai ficar disponível lá depois na plataforma, para que vocês possam estar acompanhando todos esses episódios e estarem fazendo várias perguntas a respeito. E hoje, como nosso primeiro episódio da reestreia, né? Porque eu estou voltando novamente. Deixa eu tomar uma aguinha gelada aqui. Eu escolhi um tema que eu julgo assim muito, muito importante para todos os profissionais da área da beleza. Porque todos eles, sem exceção, já passaram por isso. Hoje eu vou falar da dificuldade do início, da dificuldade de quando você começa, da dificuldade de quando você entra, de quando você se forma, de quando você monta seu espaço ou de quando você resolve mudar. Porque assim, até eu chegar aqui, eu me formei, eu comecei a trabalhar na área da estética, eu sou certificada desde o ano de 2004. Mas até eu chegar aqui, até eu ter segurança para poder falar, até eu ter segurança para poder trabalhar, para poder atender, para poder resolver um problema, eu passei por muita coisa. E eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam com isso, porque nem o início é fácil, nem o começo é fácil. E eu não falo isso como clichê que todo mundo diz. Todo mundo fala que nem o início é fácil. Na área da estética, a gente é muito testado. Na área da beleza, a gente é muito testado a todo momento. Porque nós trabalhamos com beleza, nós trabalhamos com autoestima, o nosso dever, a nossa missão aqui é elevar autoestimas. Então, normalmente a gente pega pessoas que vêm pra gente combalidas de alguma maneira, ou combalidas esteticamente falando, ou combalidas psicologicamente falando, mulheres que acabaram de se separar, que estão voltando a se cuidar, que estão querendo uma nova fase, pessoas que não estão se sentindo bem, pessoas que querem emagrecer, pessoas que estão com rugas, pessoas que estão com manchas. Então a gente pega assim pessoas normalmente que estão com seu estado de espírito abalado, psicologicamente falando, com relação à estética. Então a gente se cobra muito, a gente pensa assim, meu Deus, se eu não der conta do recado disso daqui, eu tô lascado. Só que a gente esquece que ninguém nasce sabendo, que ninguém entra para a área da estética com experiência. E a experiência, ela é uma bagagem que a gente acumula ao longo do tempo. E como é difícil a gente esperar por esse tempo, a gente ter esse tempo para a gente conseguir acumular essa experiência, de ter essa experiência para oferecer. Então, muitas pessoas que estão começando podem estar sentindo aquilo que nós, que já somos aí um pouquinho mais maduras, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, já sou uma 45 mais, já passei dos 45, então eu já tenho, além da bagagem profissional, já tenho uma bagagem de vida. Então, as pessoas que estão começando agora, elas têm, assim, aquela cobrança pessoal, aquela coisa, assim, de eu tenho que dar conta. Ela não se pergunta primeiro se ela vai dar conta. Ela tem que dar conta. Na cabeça dela, ela tem que, sim, resolver aquele problema, ela tem que... E nessa de se cobrar para ter que resolver, de achar que tem que resolver, a gente acaba cometendo muito erro. E eu digo isso porque eu sei muito bem quantos erros eu cometi lá atrás, quando eu comecei a trabalhar na área da estética. E eu não estou falando somente de erro de protocolo, estou falando de erro de compra de material, de erro de curso, até mesmo de erro de escolha com o que vai trabalhar. Um outro problema que a gente enfrenta muito é a questão do querer mudar quando não deu certo. Muitos profissionais têm a mania de achar que quando vão mudar porque não deu certo,
Estão mudando porque fracassaram ou estão mudando porque não conseguiram entregar o que gostariam ou o que queriam ali com aquele protocolo ou com aquela profissão. Quando eu comecei a trabalhar com estética, o primeiro curso que eu fiz na minha vida foi o curso de depilação. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que eu trabalho com depilação? De jeito nenhum. Eu aprendi a trabalhar com depilação porque na época era assim o boom do momento, lá em 1999. 99 era o boom do momento. O primeiro curso livre que eu fiz foi esse, tá? De depilação. Trabalhei até uma época com depilação sem gostar do que estava fazendo, porque era a época em que estavam lançando aquele aparelhinho de roller, que era o roll, né? O Dep Roll, a Dep Roll na época estava lançando aquele aparelhinho de rolon, essa é a palavra, de rolon para trabalhar com depilação. Então, assim, não se falava em outra coisa, porque até então o que se conhecia era cera quente e a cera fria e cera quente. E daí eles lançaram esse aparelho para facilitar a vida, né, dos profissionais de estética de depilação. E eu, né, entrei na vibe, porque eu tinha, como eu falei, eu tinha que trabalhar, né, de alguma forma ou outra eu tinha que trabalhar. Aí comecei a trabalhar com a depilação. Gente, pelo amor de Deus, de jeito nenhum que aquilo deu certo. Não consegui levar para frente. Sofria, porque daí eu fazia uma coisa que eu não gostava, mas eu precisava fazer, né? Precisava trabalhar. Aí entrei na área da sobrancelha. Quando entrei na área da sobrancelha, eu me encontrei. Aí eu comecei a pensar assim, caramba, eu paguei por um curso de depilação e agora eu tô trocando de área, vou trabalhar com outra coisa. As pessoas vão perder a credibilidade em mim, né? Vão falar, nossa, mas nem tentou trabalhar com depilação e já tá mudando, já tá migrando para sobrancelha. Ali eu tive meu primeiro aprendizado, a minha primeira lição. Estética é mutável. Quando você trabalha na área da beleza, você tem o direito e o dever de mudar o tempo todo. Ou você agrega ou você muda. Tá, aí eu pensei, não, eu vou continuar fazendo depilação, porque eu já investi nisso, né? Continuei fazendo depilação e trabalhava com sobrancelhas. Quando eu ia fazer depilação, Deus que me perdoe. Quando chegava cliente para mim de depilação, eu ficava com raiva, eu ficava irritada. Outro aprendizado. Aprendi que se você está trabalhando com uma coisa que você não gosta, isso faz mal para você, isso faz mal para o seu cliente, porque você não vai fazer bem feito. Aí eu decidi deixar, falei, não vou mais trabalhar com depilação. Confesso para vocês assim que eu rezava para que quando o cliente desmarcasse. Preciso falar isso para vocês. Porque eu não gostava de fazer. Eu estava fazendo única e exclusivamente porque eu tinha investido no negócio, eu tinha que tirar o valor que eu tinha pago, eu tinha que ver retorno naquilo, o valor que eu tinha pago eu até tinha tirado, mas assim, eu tinha que ver retorno naquilo. Eu tinha que, aquilo tinha que me dar retorno de volta, eu tinha que, né, eu já investi. Parei de trabalhar com depilação. Resolvi investir na minha carreira de sobrancelhas. Aí foi quando eu fiz micropigmentação, que eu recebi meu primeiro certificado reconhecido pelo MEC, que foi no ano de 2004. Então perceba que até de 99 até 2004 eu fiquei 5 anos nadando contra a corrente. Por quê? Porque eu fazia, mas era uma coisa que eu não gostava. Então, automaticamente, quando você faz uma coisa que você não gosta, você não faz bem feito. Não adianta. Tá. Parei de trabalhar de vez com a tal da depilação e resolvi investir em sobrancelha. Mas investir de verdade. Fiz curso de micropigmentação sem ter clientes. Saí entregando panfletos. Vendi meu trabalho. Eu ainda nem tinha feito o curso e já vendi meu trabalho, porque daí ali era um investimento muito alto que eu estava fazendo. Era um investimento muito grande. Saí vendendo meu trabalho, vendi meu trabalho, fiz o curso, treinei, comecei a trabalhar e lenha. E daí foi só sucesso.
Só que não foi não. Trabalhei durante um bom tempo com micropigmentação, enfrentei muitas dificuldades, as pessoas não queriam. Micropigmentação naquela época, todo mundo conhecia a maquiagem definitiva, ninguém conhecia a micropigmentação. A micropigmentação, ela era um novo formato da maquiagem definitiva. Só que como tudo que é novidade, gente, vocês sabem, tudo que é novidade, quando chega, assusta. Aí as pessoas falavam, micropigmentação? Ah, não quero. Eu não sei nem o que é isso. Aí eu tinha que usar um rótulo, né? Qual que era o rótulo? Maquiagem definitiva. Quando eu falava de maquiagem definitiva, as pessoas falavam, o quê? Aquele negócio que fica verde? Que fica azul, que a sobrancelha fica azul, fica verde, que muda de cor? Ah, não quero. Aí eu falava assim, não, olha só, agora o formato é diferente, agora é micropigmentação, não é mais maquiagem definitiva. Aí eu conseguia convencer algumas pessoas pela curiosidade de conhecer e outros não queriam nem saber porque não sabiam o que era micropigmentação. Eu enfrentei muita dificuldade, tanta dificuldade que na metade do caminho, mais ou menos, daí fui adiante e tal, até abrir meu primeiro espaço em 2005. 2005 abri o primeiro Olhares aqui em São José dos Pinhais. Fiquei durante um tempo, muita dificuldade, muita dificuldade. Mas daí, falei assim, não, tô dando muito murro em ponta de faca, melhor eu parar, vou vender tudo isso daqui, não quero mais nem saber de maquiagem definitiva, porque esse troço não vende, isso é muito difícil. Inexperiente com relação ao atendimento, o que acontecia no início? Mais um aprendizado, né? Então assim, eu vendia o trabalho e a pessoa pagava o retoque junto. Então, por exemplo, eu vendia lá uma micropigmentação e a pessoa já pagava o retoque. Só que daí, quando eu ia fazer o retoque, a minha cabeça imaginava o seguinte, caraca, agora eu tenho que voltar lá naquele lugar, porque eu pegava um ônibus e ia, eu atendia domicílio, né? Agora eu tenho que ir lá do outro lado da cidade, lá na Barreirinha, por exemplo, pegar 3, 4 ônibus, chegar lá e atender de graça. Porque quando você recebe ou um pacote adiantado, ou quando você recebe um retoque adiantado, na tua cabeça, quando você volta, você está trabalhando de graça. Não adianta. Eu sei que você pode estar pensando assim, não, mas não é de graça. A pessoa já pagou. Eu sei que a pessoa já pagou. Eu estou falando o que passa na cabeça do profissional. Comenta aí alguém que gosta de receber adiantado. Ninguém gosta de receber adiantado. Receber adiantado, gente, só é bom quando você recebe. Quando você vai fazer um retoque, quando você vai atender de novo, é um saco. Porque daí você fala assim, meu Deus, mas eu já recebi meu dinheiro, agora eu tenho que fazer. Então, é assim que funciona a cabeça da gente. E eu, naquela época, acabava protelando para depois entregar esse retoque, daí acabava tendo problema com o cliente, com... Isso que eu tô confessando para vocês aqui, gente, não é nada assim voltado a... Nossa, você enganou as pessoas. Não, não é isso. Eu tô falando de inexperiência. Eu tô falando de quando a gente começa. Eu tô falando de experiências que muitas pessoas que já tiveram esse início, já passaram por isso. Alguém de vocês gosta de receber adiantado? Alguém de vocês gosta de fazer um trabalho que já está pago? Não, a gente não gosta de fazer. Porque o nosso cérebro, ele funciona, é uma moeda de troca. Você está oferecendo o trabalho, você gosta de receber. Então, mas você já recebeu. Eu sei disso, eu sei que a gente já recebeu. Só que a gente não gosta de receber adiantado para depois ir fazer o serviço novamente. Eu, particularmente, quando eu fecho um pacote grande, por isso que eu trabalho lá com os meus consórcios, com os meus, que depois, ao longo dos nossos programas, eu vou estar explicando isso daí para vocês, tá? A respeito dos consórcios, dos planos de beleza que eu faço, justamente por isso. Porque eu quero dar continuidade no trabalho e eu não gosto de receber tudo de uma vez. Aí eu comecei a ter muito problema, sabe? Assim, eu tinha que entregar isso daí, eu tinha que fazer um serviço que já estava pago, e daí às vezes fazia, daí não pegava direito, daí a pessoa queria de volta.
Meu Deus, falei, não quero mais isso pra mim, não quero mais, vou vender tudo, vendi tudo. Fui trabalhar de funcionária. Aí eu descobri que eu estava traindo meu sonho. Por quê? Porque eu já tinha descoberto o que eu queria da minha vida. Eu gostava de embelezar pessoas. Eu fui trabalhar com vendas. E adivinha só, aonde eu ia vender, aonde eu ia atender, as pessoas que eu ia atender, eu estava conversando com a pessoa, olhando a sobrancelha dela. Eu estava conversando com a pessoa, olhando a pele dela. E daí eu pensava, gente, mas por que eu estou prestando atenção na sobrancelha da pessoa se eu estou vendendo outra coisa? Eu não vendo mais isso. Eu não vendo mais o meu trabalho. Eu não trabalho mais com estética, eu não trabalho mais com beleza. Gente, quando você nasce com dom, quando você tem, você é para aquilo. É algo de Deus, assim, te persegue, te persegue. Eu começava a conversar com as pessoas para vender o que eu estava indo vender. Eu começava a olhar para a sobrancelha, começava a olhar para a pele, daí eu já falava da sobrancelha, e daí a pessoa, ah, nossa, como que você sabe disso? Daí eu contava toda a história que eu já tinha trabalhado com isso. Ah, sério, você não trabalha mais? Nossa, você não quer vir fazer minha sobrancelha? Ah, você entende bem, porque daí eu explicava os parâmetros da sobrancelha, eu explicava a importância, eu explicava. A pessoa falou, nossa, você tem que trabalhar com isso, porque você é boa nisso e tal. Então as pessoas ficavam o tempo todo falando para mim que eu era boa naquilo. Aí eu percebi que eu estava traindo meu sonho, que eu tinha que voltar, eu tinha que trabalhar com aquilo que eu fui designada a fazer. Aí comecei tudo de novo, comprei tudo de volta, comecei tudo outra vez. Aí resolvi aproveitar um pouco das coisas que eu tinha, dermógrafo, por exemplo, que era uma coisa que não, né, não tinha vendido, eu tinha 2 na época, daí eu tinha vendido um, fiquei com um. E passei a maior vergonha da minha vida quando eu voltei. Fui participar de um curso, falei, preciso fazer uma reciclagem, né? Porque eu tô totalmente fora dos eixos, fora do, né, do mercado, tô enferrujada. Fui fazer uma reciclagem, galera, vocês não têm noção. Fui fazer uma reciclagem, aí todo mundo lá com seus materiais, tal, né? Porque eram profissionais que já trabalhavam com estética, né? Desculpe. Eram profissionais que já trabalhavam com estética. Aí peguei o meu materialzinho e tal, né? Coloquei na minha melhor maletinha e tal. Um novo começo, né? Uma fênix ressurgindo das cinzas. A hora que eu cheguei lá, a hora que a galera ligou, que ligaram seus aparelhos. Gente, sério, o meu aparelho parecia uma moto Yamaha. Parecia. De tanto barulho que fazia. Ele fazia um ronco muito estranho, que era um motor, uma coisa horrorosa. E todo mundo com aqueles aparelhos silenciosos, sabe? Assim, todo mundo com aqueles aparelhinhos. Eu olhei e pensei, meu Deus, onde é que eu tava todo esse tempo? Aonde que eu tava? Mas eu não deixei a peteca cair. Aí teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, nossa, esse seu aparelho é antigo, né? Daí eu falei assim, eu tenho mais 2 que são de última geração, mas Ariana, né? Baixa a guarda. Eu tenho mais 2 de última geração, só que eu resolvi trazer esse daqui porque eu queria prestigiar ele, porque ele foi o meu primeiro aparelho. Então, como eu vim fazer uma reciclagem, né? Ó, conversa. Como eu vim fazer uma reciclagem, eu resolvi trazer ele, porque até como uma forma de gratidão, sabe assim, uma coisa bem nada a ver, porque eu não queria dar o braço a torcer, que eu tava voltando totalmente desatualizada. Não era só desatualizada das técnicas, eu tava totalmente fora do mercado. E não era assim como hoje, por exemplo, que tudo você pesquisa na internet. Aquela época era páginas amarelas, você ia atrás e até tinha internet, você não tinha assim tanto acesso. Então não era igual hoje, que tudo você pesquisa, tudo você vai atrás. Mas, graças a Deus, mesmo com aquele aparelho barulhento, com aquela moto Yamaha, eu consegui, eu peguei novas técnicas, eu voltei a trabalhar, eu voltei para o mercado, voltei com tudo.
e dei continuidade na área da micropigmentação. Mas ainda assim, eu percebia que eu queria mais. E eu não estava falando só do financeiro, estava falando de oferta, de entrega, de oferecer mais para as pessoas. Então, os meus clientes, que hoje eu posso chamá-los de pacientes, eles deitavam na minha maca, sentavam na minha cadeira, faziam tudo comigo. Eu já contei isso para vocês em lives. Eles faziam olho, faziam boca, faziam sobrancelha, faziam design de sobrancelhas. Mas eles queriam mais. Eu não tinha mais para oferecer. Então, eu percebi que eu precisava ir atrás desse outro mais. O que é que eles queriam? Eles queriam limpeza de pele. Vamos aprender. Foi quando eu parti para a área da estética. Falei, agora eu vou fazer estética. Agora eu vou trabalhar com estética e vou oferecer estética. Aí até arrisquei a parte corporal, confesso a vocês, porque estava junto na grade, eu tinha que aprender, eu tinha que fazer, mas não é a minha área. Estética corporal não é a minha área. Eu até posso fazer alguma coisa voltado ali para permeação de pele no corporal, mas a minha área é facial. Aí eu enfrentei outra batalha interna, né? Porque daí eu falei assim, putz, agora eu voltei para a sobrancelha, vou sair de novo da sobrancelha, vou trabalhar com pele. Calma, eu tô dentro da mesma área. Fui para cima, fiz a área da estética, descobri que o meu amor, a minha paixão é por estética facial, por isso olhares. Trabalho com estética facial, amo fazer estética facial. Tenho até hoje clientes de sobrancelhas que ainda me procuram e eu sempre procuro estar atualizada, principalmente com o aparelho, né, para não passar vergonha. Procuro estar atualizada sim. Sobrancelha hoje não é meu carro-chefe, mas eu tenho clientes que vêm de longe e de longa data e que querem fazer sobrancelha comigo. E eu respeito essas clientes e eu atendo essas clientes com o maior prazer, com o maior carinho e procuro sempre oferecer o melhor, sempre o melhor pigmento, o melhor dermógrafo. Estou sempre procurando me atualizar com relação a agulhas, com relação a traços. Por quê? Porque essas pessoas continuam me seguindo. E quando eu quis levar para a área da estética e agora da biomedicina, de novo apareceu esse ponto de interrogação na minha cabeça. Caramba, será que eu vou de novo ter que mudar tudo de novo, migrar tudo outra vez, sair da minha área de sobrancelhas que eu estava trabalhando para ir para a área de facial? Hoje eu consigo entender que isso é evolução. E isso volta lá no início da nossa conversa. Quando nós começamos a trabalhar, a gente acha, quando a gente entra principalmente para a área da estética, a gente acha que a gente tem que ser fiel somente àquilo e a gente não pode levar para frente, a gente não pode dar um passo para o lado ou para frente ou até mesmo para trás, porque às vezes a gente precisa dar alguns passos para trás para a gente poder ter um alcance melhor, para a gente poder ver melhor. Eu sempre falo que para ver a ilha, a gente precisa se afastar da ilha. Então, às vezes, a gente precisa sim dar um passo para trás, para frente ou para o lado, para a gente poder ver o que tem à nossa volta e o que tem a nos oferecer. E sim, eu vou avançar e eu vou seguir avançando. Hoje eu estou firme na área da estética, graças a Deus, e eu quero levar cada vez mais adiante. Estou fazendo biomedicina por uma questão de aprendizado, de verdade. Não porque, então você está fazendo biomedicina. Eu tenho muitas pessoas que me procuram, clientes, às vezes, de 10 anos atrás, que entram hoje na minha rede social e falam assim, nossa, eu vi que você evoluiu muito, né? Você nem deve mexer mais com sobrancelha. A sobrancelha, ela é assim, o meu passaporte, ela é minha porta de entrada, meu Deus, ela é assim o maior prêmio. Ela foi o motivo pelo qual, a micropigmentação foi o motivo pelo qual eu coloquei um jaleco branco pela primeira vez. A primeira vez que eu coloquei uma luva na minha mão, que eu coloquei uma touca, eu chorava de tanta alegria. Quem assistiu os meus podcasts lá atrás vai ver a minha história, que eu já contei algumas vezes, mas que eu repito com muito orgulho. Eu cresci sem ser alfabetizada direito.
Eu fui terminar os meus estudos depois de adulta. Eu sou de uma família gigantesca, de 17 filhos, eu sou a última. Minha mãe criou 13 filhos desses 17, então eu não tive tempo de estudar, eu não tive oportunidade de estudar. Eu fui estudar depois de adulta. Eu terminei o meu ensino médio depois de adulta, porque daí eu queria fazer faculdade e eu não podia, não tinha estudo. E eu precisei fazer depois. Então, assim, quando eu coloquei jaleco pela primeira vez, quando eu coloquei touca, quando eu falei, meu Deus, isso sou eu mesma que estou aqui. Então, assim, eu nunca vou deixar de fazer sobrancelhas, nunca. Eu posso não ser a melhor em sobrancelhas, mas eu tenho clientes que chegam para mim e falam, Angelita, não faço com outra pessoa. Eu confio em você, eu quero você. Como é que eu vou chegar para uma pessoa dessa e falar assim, não, eu não faço mais. Faço com o maior capricho, com o maior carinho, com o maior cuidado que eu sempre tive com as minhas clientes, eu continuo fazendo. E claro, eu estou em constante evolução, é isso que eu quero dizer. Então não é que eu abandonei a sobrancelha para trabalhar com outras coisas. A sobrancelha faz parte do que eu faço hoje, a sobrancelha faz parte dos meus protocolos. Inclusive quando eu falo para as minhas clientes assim que harmonizar um rosto é você ter tudo em harmonia, você ter um lábio bem desenhado, você ter uma sobrancelha harmoniosa, faz parte. Então assim, eu estou em constante evolução e a sobrancelha faz parte de tudo isso. Linda, maravilhosa, obrigada, meu amor, muito obrigada. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a vocês, meus filhos maravilhosos, que sempre me acompanharam, sempre me apoiaram, sempre tiveram comigo. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Eu estou em constante evolução e hoje a biomedicina para mim, ela só está abrindo cada vez mais caminhos para que eu possa estar pesquisando, para que eu possa estar aprendendo, para que eu possa estar cada vez mais oferecendo o melhor para todas as minhas clientes e as minhas pacientes. Oi, minha querida, tudo bem, Márcia? Também muitas saudades de você. Muitas saudades, tem que vir me ver, hein? Entenderam, pessoal? Então, assim, eu estou muito feliz de onde eu estou hoje, mas como é o assunto do nosso podcast hoje, que é o meu reinício, a minha volta, o início é muito difícil, gente. O início é muito difícil e a caminhada, o prosseguir, o continuar, o persistir é para os corajosos. E na era de hoje, que é a era digital, que é uma era onde eu, por exemplo, que sou uma mulher que vai fazer 48 anos, vê aí meninas de 18 anos brilhando muito mais do que eu, acontecendo muito mais do que eu, a coisa acaba ficando mais difícil porque você acaba se intimidando, sabe? Só que daí você olha e vê o seguinte, hoje elas estão brilhando muito mais do que eu, porque hoje elas têm muito mais oportunidades e muito mais informações do que eu. Então elas conseguem mostrar o talento delas, não estou falando que não é merecido, tá? Elas conseguem mostrar o talento delas em estética, em beleza, muito mais rápido. Então isso é muito legal, é maravilhoso, elas estão aproveitando o tempo delas, é isso aí mesmo. Então nós que temos uma idade a mais, a gente não pode se cobrar e dizer assim, nossa, mas tem menina de 25 que dá de 10 a 0 nessa coroa aí de 48 anos que tá falando isso, que tem 20 anos de profissão. Eu comecei bem depois. Nessa era digital, eu comecei bem depois. Sou advogada, estou me formando em estética, fazendo o segundo período de biomedicina. Parabéns, Daniele, que legal, show de bola. Você já é uma doutora e vai ser doutora novamente, parabéns. Seja muito bem-vinda nessa área maravilhosa que é a área da estética, que eu amo, que eu recomendo para todo mundo, é lindo. A área da estética é linda, é uma área onde você trabalha a beleza e você consegue descobrir a beleza interior das pessoas, você consegue trazer, aflorar o melhor das pessoas. Isso é maravilhoso. Hoje em dia nós temos muita informação, então hoje nós temos muita coisa boa para oferecer para esse pessoal. O que eu quero deixar aqui para vocês que estão começando na estética, vocês que estão começando no digital,
Vocês que estão botando a cara na janela agora, vocês que estão dando a cara para bater agora. Gente, nunca é tarde para começar. Você que está começando na área da estética, vá em frente. Desafio, vocês vão ter um monte de desafio. Vai ter um monte de gente que vai dizer para você, ou mostrar para você, ou querer mostrar para você que é difícil, que ela é melhor, ou que ela tem o melhor aparelho, ou que ela tem a melhor clínica, ou que ela tem o melhor celular para aparecer, ou que ela tem a melhor dicção. Vai ter um monte de gente que vai falar um monte de coisa para vocês. Vai ter. E eu sou uma pessoa que durante muito tempo, por eu ter vindo de uma cultura muito difícil e muito pobre no sentido de cultura, pobre no sentido financeiro, pobre no sentido de educação, por eu ter vindo de uma cultura muito pobre, eu briguei muito tempo contra o digital. Eu falava até, sabe? Eu falo assim que eu mordi minha língua, porque eu dizia assim, imagina, ficar gravando vídeo, ficar falando sozinho igual uma tonga quando ninguém tá vendo, isso aí é coisa pra gente desocupada. Não é não. Não é não. Conversar com o público é uma bênção, é uma dádiva, é um dom. E quando eu estou conversando com vocês aqui, eu estou aprendendo, eu estou colocando para fora o que tem de melhor dentro de mim. Estou pegando de vocês o que vocês têm de melhor. Eu sempre falo que toda vez que eu compartilho alguma coisa, eu consigo trazer para mim algo de bom também. Então, se você acha que o digital é algo de ruim ou é algo para gente desocupado, é para você tá perdendo dinheiro, só para avisar você. Você está perdendo dinheiro. A estética é como direito, todo dia estudando. A gente dorme e acorda com uma novidade. Verdade, Daniele, isso mesmo. Enquanto nós estamos conversando aqui, ó, alguma coisa de novo está surgindo. Eu até comecei na semana passada uma maratona sobre aulas de novidades na área da estética regenerativa, a qual eu quero trazer para vocês aqui semanalmente todas essas novidades, tudo isso, tudo que tem de novo hoje, porque tem muito nome, né? É muita biotecnologia, é muita descoberta, é muito estudo, é muita coisa. E a área da biomedicina, você que está fazendo, você vai concordar comigo. Você mergulha muito, você vai muito a fundo nisso, assim, da pesquisa, do descobrir, do entender o porquê das coisas. Então, tudo isso eu quero trazer para vocês aqui também, semanalmente, todas essas novidades, né? Então, assim, para a gente poder aqui finalizar e poder resumir, né, a nossa conversa, a evolução ela é constante na nossa vida em todas as áreas. Na área sentimental, na área emocional, na área espiritual, na área social, todos os dias nós estamos evoluindo. Então a gente não pode se cobrar e não pode achar de repente que como você, eu fiz o curso de tal coisa, mas eu não dei certo, estou indo para outra área. Ou eu fiz o curso na área da estética eu entrei para a área da estética, eu saí da área da estética, eu voltei para a área da estética porque eu entendo que isso é o meu destino, isso é a minha missão aqui na Terra. Eu sou muito feliz com o que eu faço hoje, graças a Deus. Mas assim, se eu tivesse que ter saído e ter ido trabalhar com uma outra área e eu tivesse me encontrado, que legal, que tudo. Porque assim, não é um gesso, gente, a gente não é uma árvore, graças a Deus. Nós podemos mudar o tempo todo. O que a gente não pode é simplesmente desistir sem ter persistido antes, sem antes ter visto se realmente é aquilo. E a gente é igual comida. Para você saber se você gosta de uma comida ou não, você tem que prová-la pelo menos 10 vezes. É verdade. Uma Nutri me disse isso e ela tinha razão. Para você saber se você gosta de uma comida, você tem que prová-la pelo menos 10 vezes. Então, para você saber se você vai dar certo, você tem que insistir. Porque, eu fiz, nossa, mas não deu certo, isso aqui não é para mim. Às vezes não é mesmo, mas às vezes é. E eu sei porque eu tinha jogado tudo fora e eu fui lá, corri, graças a Deus deu tempo e eu recuperei e agora eu tô levando cada vez mais adiante e vou levar cada vez mais
E assim, tudo que eu fizer, eu quero que esteja dentro disso, dessa área que eu trabalho, porque eu quero oferecer cada vez o melhor. Não se cobre tanto. Não ache assim que você fracassou. Nossa, eu fiz um curso, eu fracassei. Eu já dei curso para mais de 3.000 meninas. E tiveram uns meninos aí no meio do caminho também. Mas foi bem poucos, a maioria foram meninas. E muitas delas, muitas delas não persistiram, não foram adiante. Algumas delas porque descobriram que não era isso que elas queriam. Algumas delas porque não conseguiram absorver aquilo que eu tinha passado. Algumas delas porque não era o momento. Algumas delas porque não era para ser. E algumas delas, depois de um determinado tempo, voltaram a me procurar e falaram assim para mim que elas estavam pensando em voltar, mas que elas não sabiam se elas iam conseguir, porque já fazia tanto tempo. E eu conto de novo a minha história, de quando eu comecei, do que eu fiz, do que eu larguei, do que eu voltei. Porque tudo tem um tempo, e às vezes aquilo que você fez, aquilo que você investiu, não era naquele tempo. Às vezes não era aquela hora, às vezes a tua mente não estava preparada para receber aquelas informações. Talvez se eu fosse fazer curso de sobrancelhas nos dias de hoje, talvez eu não vingasse. Eu aprendi lá atrás, quando era mais difícil, quando era... E hoje para mim é mamão com açúcar. Hoje eu falo assim que, meu Deus, o que tem de novidade, de informação hoje com relação às sobrancelhas é muita coisa. Então tem muita menina que fez curso lá atrás, não deu certo, volta hoje e arrasa. Porque é agora o momento dela. Então, não se cobre com relação a isso. Eu trabalhei com tanta coisa na minha vida, gente, fora estética. Tudo lícito, tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu trabalhei com tanta coisa. Eu trabalhei em cozinha de lanchonete, eu fui babá durante muito tempo, eu fui vendedora, eu fui degustadora, eu fui promotora de vendas, eu trabalhei com muita coisa. E olha onde eu tô. Eu tô na área da estética, que é a área que eu me identifiquei. Então, se Deus quiser, vocês vão passar por muita coisa, por muita profissão, por muito começa, desiste, por muita isso aqui não quero mais, isso aqui não é para mim. Chega um momento que você pensa, isso aqui não é mais para mim. E tudo bem. São ciclos, vão fechando e vão se iniciando e vão se encerrando e tá tudo certo, né? Graças a Deus que é assim. Pessoal, então olha só. Esse nosso encontro hoje aqui foi para marcar a reestreia do Podcast da Beleza. Podcast da Beleza é um programa que será apresentado todas as terças-feiras, enquanto o Senhor me permitir. Todas as terças-feiras, às 15 horas. E a gravação dele vai acontecer aqui pelo Instagram, tá? Então, todas as terças-feiras, às 15 horas, eu tenho um encontro marcado com vocês aqui. Lembrando que esse programa ele vai para outras plataformas, ele vai para o YouTube e ele vai para o Spotify também, porque lá você tem a oportunidade de você somente ouvir ou de você assistir, porque também está hospedado nessa plataforma lá, tá bom? Então, alguns minutos depois que termina aqui, já vai para essas outras plataformas também, tá bom? Então, quem não assistiu inteiro, quem não conseguiu acompanhar tudo, quem quer acompanhar depois, fazer uma playlist, quem quiser assistir os episódios que já passaram, os episódios do ano passado que eu tenho com convidados, onde eu ainda apresentava na Rádio Portal, você pode estar entrando lá no meu canal do YouTube, já se inscreve lá também, tá? Se você gostar, deixa seu like, tem outros vídeos lá também da área da estética. Mas lá tem os episódios anteriores lá que eu conversei com vários profissionais de várias áreas e aqui também eu estarei recebendo esporadicamente alguns convidados, tá? Então, quando não for convidado, meu convidado aqui é você. E conforme prometido, né? Eu vou estar sorteando para vocês aqui um presente surpresa, que eu vou revelar agora qual é o presente, qual é a surpresa, que é uma caneca dessa daqui, ó, do Podcast da Beleza. Olha que linda. Independente de onde você esteja, se você ganhar essa caneca aqui, eu vou enviar para você. E como que vai funcionar?
Eu vou deixar aqui um enigma, uma pergunta, tá? E vocês vão ter que responder para mim essa pergunta no próximo podcast. Ou seja, quem assistir esse podcast aqui agora ou depois, vai ser válido esse sorteio para eu revelar quem ganhou no próximo podcast ao vivo. Como que vai funcionar? Então, assim, eu vou perguntar para a pessoa que está assistindo aqui, ou para a pessoa que assistir depois, por exemplo. Não assisti agora, assisti depois gravado, ou assisti lá pelo Spotify, ou ouvi pelo Spotify, daí quero assistir, ou voltei lá no Instagram e assisti depois, ou assisti pelo YouTube, enfim, a pessoa vai ter que responder esse enigma para mim, tá? Eu vou perguntar o seguinte: qual que é a cor do microfone que tem na caneca? Quais são as duas cores do microfone que tem na caneca que eu vou sortear para vocês? Calma, não adianta vocês responderem isso aqui, tá bom? Vocês vão responder isso para mim lá no meu direct. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar print disso, tá? Vou anotar os nomes das pessoas que responderam certo. Se a pessoa tiver online, tiver ao vivo comigo na próxima semana, ela vai levar a caneca, tá? Então, ó, tá aqui, ó, vocês estão vendo, tá? As cores do microfone. Quais são as cores do microfone que tá na caneca do podcast da Beleza? Vocês vão me responder isso lá no direct. Beleza? Respondeu no direct, vou tirar print, vou anotar o arroba, o nome da pessoa. E na próxima semana, se tiver aqui comigo, tiver online, tiver ao vivo comigo, eu vou chamar essa pessoa aqui, se ela tiver online, ela vai receber a caneca dela. Se for aqui, eu entrego pessoalmente. Se for de longe, vou mandar via correio. Tá bom? Pessoal, muito obrigada quem esteve aqui comigo, de coração. Não conseguiu assistir inteiro, assiste depois, compartilha se você gostou. E a partir da semana que vem já tem conteúdo, tá? Então hoje foi a apresentação, conversa, bate-papo. Hoje eu vim aqui conversar com vocês, contar um pouquinho mais da minha história, profissionalmente falando. Falar para vocês qual é o intuito desse podcast. Esse podcast aqui é um encontro gostoso que eu gosto de ter com o meu público, de conversar com as pessoas que eu amo, conversar com as pessoas que me dão incentivo todos os dias para eu começar, todos os dias para eu trabalhar, todos os dias para eu olhar para frente, para eu ir para cima, para eu estudar mais. Então, eu amo fazer isso daqui, eu amo conversar com vocês, beleza? Mas a partir da semana que vem já tem conteúdo, tá? A gente já vai conversar sobre um assunto bem legal voltado para a estética regenerativa que tá super em alta. E lembrando que toda semana a gente vai trazer um assunto novo aqui, um assunto novo voltado para a área da estética, claro. E vocês podem estar interagindo, podem deixar lá a sugestão de vocês, do que vocês querem e qual assunto vocês querem que eu traga aqui, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo para quem esteve aqui comigo, obrigada de coração e não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também passem a ser aqui nossos parceiros e meus espectadores toda terça-feira às 15 horas aqui no podcast da Beleza. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, fica com Deus e até terça-feira que vem, se Deus quiser.